Shalom, meus queridos, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Eu frequentemente recebo pessoas, que nos procuram pedindo conselhos, pedindo aí algumas orientações sobre como viver as suas próprias vidas. E eu consigo perceber com muita clareza que, no fundo, o que as pessoas querem, na verdade, é encontrar uma maneira de serem mais felizes na sua vida, de terem dias mais prósperos e desfrutarem um pouquinho dos poucos dias que ainda restam de vida. Afinal de contas, nossa passagem aqui na Terra ela é tão limitada, né? Ela é tão ínfima e pequena que a gente quer tentar desfrutar ao máximo daquilo que o mundo tem a nos oferecer nos prazeres terrenos. E quando eu paro para pensar nesse desfrute, nesse nessa forma de se viver a vida, e na procura das pessoas pela felicidade. Certa vez, eu ainda era muito novo, fiz uma pergunta para um senhor de idade, eu não me lembro muito bem a situação, mas eu perguntei para ele porque eu via que, apesar da sua idade avançada e da sua humildade no quesito financeiro, não era um senhor assim muito abastado financeiramente, mas eu via que ele era uma pessoa muito feliz. E eu perguntei para ele qual é o segredo da felicidade. E aí ele me respondeu com uma frase bem curta, dizendo: o segredo da felicidade é você não esperar tanto da vida, porque quando você tem expectativas altas demais, você acaba se frustrando. E eu percebo que nós, seres humanos, de uma medida ou de outra, a gente sempre está buscando algo a mais. A gente sempre quer mais, sempre quer mais. Nós somos praticamente insaciáveis. E quando então eu paro para poder raciocinar e refletir a respeito do tema da felicidade, que é o que todo ser humano precisa, todo ser humano quer, eu consigo facilmente fazer um paralelo entre dois personagens bíblicos, um deles muito conhecido e outro deles passa praticamente desapercebido. O primeiro, sem sombra de dúvidas, é Salomão. Salomão, para muitas pessoas, é o exemplo de prosperidade. Salomão, ele teve a oportunidade de ter 1000 mulheres. Dessas 1000 mulheres, 700 eram princesas, 300 concubinas. Ele teve um reino extremamente próspero, tanto internamente com o seu povo, quanto externamente em relação aos seus vizinhos. Teve paz no seu reinado, ele teve fama. Salomão teve, protagonismo na região. Pessoas vinham de todas as regiões do mundo para ouvir os seus conselhos. Então, ele era alguém de notável saber. Se lançou em grandes realizações, grandes projetos, se lançou em construções super reconhecidas. Salomão escreveu poemas, Salomão desfrutou de festas, músicas, sexo, mulheres e como tinha mulheres. E no final de tudo, sabe o que Salomão chega à conclusão? Ele fala que, mesmo tendo tido acesso a todas as delícias que o mundo pode oferecer para o ser humano, mesmo tendo acesso a todos os prazeres que o ser humano pode desejar, ele entendeu que tudo isso é como se fosse uma pequena brisa que passa e que no final das contas você não pode tocar, você não pode armazenar, você não pode sequer enxergar, porque a brisa, do mesmo jeito que ela vem, ela vai, você tem ali um momento que ela toca o seu rosto, mas é um momento que não se torna permanente. E ele faz a comparação de que tudo que ele viveu é como se fosse correr atrás do vento. Mas em compensação, a gente tem um outro personagem bíblico que é, como eu disse anteriormente, passa praticamente desapercebido, e a história desse homem está registrada lá no livro de Lucas, no capítulo 2. E eu queria ler um pedacinho desse trecho com vocês, porque a Bíblia nos conta, nós vamos começar a ler que em Jerusalém, a partir do verso 25, eu vou ler aqui para vocês. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, que era um homem justo e piedoso. Então, Simeão, apesar de não ser um homem rico, senão a Bíblia certamente teria trago esse detalhe para mim e para você, mas ele era um homem justo e piedoso, e ele esperava o dia que Deus iria se revelar para Israel. E então, nesses dias de espera, o Senhor tinha falado com ele que ele iria ver algo, que iria mexer com seu coração, que ele iria contemplar a face de Deus.
E aí a Bíblia nos conta que nesses dias, então, Maria e José, os pais de Jesus, levam Jesus até o templo para apresentá-lo de acordo com as leis judaicas. E aí, nesse momento, Simeão tem a oportunidade de ver Jesus. Ele coloca os seus olhares em Jesus, os seus olhos em Jesus, e aí ele faz uma oração que fica registrada na Bíblia, que é a seguinte: Ó soberano, como prometeste, agora pode despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Se por um lado a gente tem Salomão com todas as suas realizações, com tudo que ele obteve, com todas as suas mulheres, sexo, música e etc., concluindo que o final da vida é como correr atrás do vento, nós temos Simeão, que viveu uma vida muito mais simples, uma vida de justiça, uma vida piedosa, mas que ele conseguiu ver algo que nem Salomão viu. Ele conseguiu colocar os olhos dele em Jesus. E quando ele viu Jesus, ele declarou para Deus: posso morrer, porque os meus olhos viram a salvação de Deus. Então, se você quer o sucesso para uma vida feliz, eu tenho esse sucesso para te falar. Coloque os seus olhos em Jesus, porque quando você colocar os seus olhos em Jesus, você vai conseguir perceber que nada mais nesse mundo importa. Quando você conseguir enxergar Jesus, você vai conseguir entender que todas as outras coisas se tratam de futilidades, porque os seus olhos viram a salvação. Então nós precisamos, na verdade, tirar os nossos olhos das coisas desse mundo, das riquezas, das bebidas, das comidas, de tudo que esse mundo tem a oferecer e colocar os nossos olhos em Jesus, porque quando nós conseguimos contemplar a face do Senhor, nós vamos poder dizer, igual Simeão declarou: eu já posso morrer, porque eu consegui enxergar a salvação que vem do alto. Então, meu querido, que eu e você possamos colocar a nossa esperança, os nossos olhos e a nossa expectativa inteiramente em Jesus, porque se assim você fizer, tenha certeza que você pode ter conquistado tudo durante a sua vida, mas sem enxergar Jesus é como se você não tivesse nada. E da mesma forma, você pode ter vivido uma vida totalmente desprezível aos olhos desse mundo. Mas se você consegue colocar os olhos em Jesus, você pode ter certeza que você se tornou o homem mais rico e de sucesso e mais feliz dessa terra. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.